Caros alunos, caras alunas, a partir de agora vamos dar continuidade ao estudo do realismo e naturalismo e vamos estudar o principal escritor desse movimento literário, que é o escritor Machado de Assis. Aí está o escritor Machado de Assis, que é o principal autor da prosa realista brasileira. E há quem diga, inclusive, que Machado de Assis é o mais importante escritor de literatura do Brasil. Machado de Assis recentemente vem sendo redescoberto por leitores de diversos países. Obras de Machado de Assis, principalmente Memórias Póstumas de Brás Cubas, vêm sendo traduzidas para diversas línguas. E há hoje um grande interesse nas grandes universidades inglesas, nas grandes universidades americanas e em diversas outras universidades europeias interesse no estudo da obra desse que talvez seja o maior escritor da literatura brasileira. Machado de Assis, escritor do realismo. Machado de Assis escreveu diversos romances e os primeiros romances que Machado de Assis escreveu ainda apresentavam características típicas do romantismo, embora já anunciassem a questão da ascensão social com destaque. Essas obras da fase romântica, entre elas Ressurreição, Amor e a Luva, Helena e a Garcia, essas obras pertencem à primeira fase do Machado de Assis, a fase romântica. Envolvem sempre situações associadas ao dinheiro, à família e ao casamento, e ainda apresentam estruturas narrativas dentro dos modos românticos, demonstrando uma intenção evidente de divertir e moralizar, ainda presa ao formato dos folhetins românticos. Todas essas obras foram escritas antes de 1871. A Ressurreição de 1872, A Mão e a Luva de 1874, Helena de 1876 e A Garcia de 1878. Em 1881, Machado de Assis inaugura o realismo no Brasil com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Essa obra, Memórias Póstumas de Brás Cubas, aqui está a primeira obra dessa sequência, é um romance da fase realista, é o romance que inaugura o realismo e naturalismo no Brasil, publicado no ano de 1881. Os romances machadianos da fase realista são obras que de fato vieram a consagrar o escritor Machado de Assis. Machado de Assis é conhecido principalmente pelas obras realistas que escreveu. Essas obras românticas, inclusive, são obras pouco estudadas, pouco lidas e pouco citadas pela crítica literária. As grandes obras do Machado de Assis são as obras da fase realista. A visão pessimista do Machado de Assis será evidenciada nessas obras para mostrar a hipocrisia da sociedade, a infidelidade do casamento, as relações interesseiras entre as pessoas, principalmente entre as pessoas da elite carioca, da classe dominante daquele momento. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado em 1881, Quincas Borba em 1891, Dom Casmurro em 1899, Esaú e Jacó em 1904 e Memorial de Ares em 1908. Além dos romances, a fase realista contém contos muito interessantes. É bom diferenciar romances, são narrativas mais extensas, histórias com 100, 200, até 300, 400 páginas. Já os contos são narrativas curtas, histórias com 4, 5, 6 páginas, no máximo até 10 páginas. No gênero da narrativa curta, no gênero conto, Machado de Assis escreveu alguns contos interessantíssimos, como por exemplo o conto A Cartomante, o conto O Espelho, muito interessante, recomendo que vocês leiam, o conto O Enfermeiro, Missa do Galo, Teoria do Medalhão, entre outros contos. O Machado de Assis escreveu mais de 50 contos. Estou citando aqui apenas os mais representativos, os mais conhecidos. Ok, gente? Então vamos ver quais são as principais características, os principais aspectos da escrita, da estética, da composição, da construção narrativa dos romances do escritor Machado de Assis. Primeiro aspecto importante da obra do escritor Machado de Assis: as conversas com o leitor.
Isso faz parte do estilo do escritor Machado de Assis. Eu transcrevi alguns trechos para vocês entenderem o que são essas conversas com o leitor no romance machadiano. Olha só, trechos transcritos de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o narrador, a voz que conta a história do romance, que é o personagem Brás Cubas, assim diz: a leitora, que é minha amiga, e abriu este livro, com o fim de descansar da cavatina de ontem para a valsa de hoje. Quer fechá-la às pressas, ao ver que beiramos o abismo? Não faça isso, querida. Eu mudo de rumo. Veja que ele se dirige aos leitores, especialmente às leitoras. Há aqui também, de certa forma, uma ironia com o público leitor do romantismo. Ele se dirige a uma mulher que era o grande público leitor das obras e das narrativas do romantismo. Essa tendência a se dirigir ao leitor, a leitora que é minha amiga, a conversa com o leitor, é uma marca machadiana. Nesses outros dois trechos nós vamos ver como essas conversas com o leitor acontecem com muita frequência. São trechos de outras partes do romance que também exemplificam essa característica machadiana, essa tendência de conversar com o leitor. Imagina tu, leitor, uma redução dos séculos e um desfilar de todos eles. Aí tem o leitor, em poucas linhas, o retrato físico e moral da pessoa que devia influir mais tarde na minha vida. Ele faz a descrição da personagem e aí ele comenta com o leitor, se dirige ao leitor para comentar essa descrição realizada. Talvez espante ao leitor a franqueza com que lhe expõe e realça a minha mediocridade. Advirta que a franqueza é a primeira virtude de um defunto. Veja o Brás Cubas, cujo personagem é um defunto que depois de morto escreve a história de sua vida de forma irônica. Então o narrador se dirige ao leitor para conversar, para estabelecer contato com o leitor. Essa é uma marca registrada do estilo machadiano. Dentro da própria narrativa, no ato de contar a história, ele insere alguns adendos ao se dirigir e ao conversar com o leitor. Outro aspecto importante do Machado de Assis é a reflexão metalinguística. A palavra metalinguística vem de metalinguagem. Nós temos metalinguagem quando, dentro de um texto literário, há comentários sobre o próprio texto literário. Quando, no ato de escrever, o próprio escritor comenta a escrita que está a realizar. Então, quando a obra de arte comenta a própria obra de arte ou representa a própria obra de arte, nós temos metalinguagem. Quando um pintor faz um quadro que representa uma pintura, temos metalinguagem. Quando um ator, durante uma peça, comenta a própria peça que está a representar, nós temos aí uma metalinguagem. Quando um filme, no meio do filme, há uma cena que reflete sobre o próprio ato de fazer cinema, também temos metalinguagem. No caso aqui, vejamos. E vejam agora com que destreza, com que arte, faço eu a maior transição deste livro. Viram? Nenhuma juntura aparente, nada que divida a atenção pausada do leitor, nada. De modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método, sem a rigidez do método. Veja que ele está comentando sobre o próprio processo de organização da escrita do livro. Olha só, com que arte eu faço a transição desse livro? Ou seja, com que arte eu mudo um trecho para outro trecho, a redação de uma cena para outra cena. Oh, com que arte! Veja, nenhuma juntura aparente. Ou seja, eu transito de uma cena para outra sem que se vejam as emendas. Nada que divida a atenção pausada do leitor, nada. De um modo que o livro fica assim, com todas as vantagens do método. Eu aplico um método na escrita desse livro, sem a rigidez do método. Veja que ele está fazendo um comentário sobre a arquitetura do livro que está a escrever. O personagem central de Brás Cubas também é um escritor que está a escrever um livro, só que na condição de morto, escrevendo um livro para contar o que foi a história de sua vida enquanto viu. Então nós temos aqui a arquitetura, o processo de construção, de organização da escrita do livro. Reflexão metalinguística. Machado de Assis faz isso com frequência, principalmente no romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas não só. Ele faz isso também em outras obras, como por exemplo no romance Dom Casmurro. Outro aspecto da narrativa do escritor Machado de Assis. Vamos ler esse trecho também de Memórias Póstumas de Brás Cubas para compreendermos esse aspecto, lentidão da narrativa, que é característico das narrativas machadianas. Veja só. Começo a arrepender-me deste livro. Não que ele me canse. Eu não tenho o que fazer. Veja aqui também a questão metalinguística, né? Ele comentando sobre o próprio ato de estar escrevendo um livro. Eu não tenho o que fazer.
E realmente, expedir alguns magros capítulos para esse mundo sempre é tarefa que distrai um pouco da eternidade. Mas o livro é enfadonho, cheira a sepulcro, traz certa contração cadavérica, vício grave e, aliás, ínfimo, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Questão da conversa com o leitor mais uma vez, né? O maior defeito deste livro és tu, leitor. Essa conversa com o leitor é marca do Machado. Ele prossegue. Você, leitor, você tem pressa de envelhecer. O livro anda devagar. Tu amas a narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e meu estilo são como os ébrios. Guiam à direita, guiam à esquerda, andam e param, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. É claro que nesse trecho aqui há uma ironia machadiana. Machado está comparando o estilo dele de escrever, no caso, o personagem Brás Cubas, e não deixa de ser a voz do Machado dentro do romance. O personagem Brás Cubas, que está escrevendo um livro, ele comenta o estilo de escrever livros que ele adota. Ele diz, o livro é enfadonho, o meu estilo é enfadonho. O meu livro anda devagar, é lento. A narrativa anda devagar. O meu livro e o meu estilo são como os ébrios. Ele não segue em frente. Ele vai à direita, ele vai à esquerda, volta, avança, recua. É o próprio estilo machadiano de contar as suas histórias. A história machadiana não é contada em linha reta. Há avanços, recuos, há retrospectivas, há retornos. O escritor conta um fato e dentro deste fato ele insere comentários sobre outros fatos e isso torna a narrativa lenta, a narrativa devagar. É próprio do estilo machadiano. Essa narrativa que é feita em zigue-zague. O leitor que está acostumado, ele diz, tu amas a narração direta e nutrida. O estilo regular e fluente, essa narração direta e nutrida, o estilo regular e fluente, ele está fazendo referência às narrativas românticas, que eram cheias de ações, de peripécias, cheias de novidades, de expectativas para o leitor. A narrativa machadiana não é assim. A ação é pequena, pouca ação, menos ação, mais reflexão, o que torna a narrativa do Machado de Assis lenta. Para Machado de Assis, o fato narrado importa menos. Mais importa as reflexões que são feitas sobre esse fato, os comentários que são feitos sobre esse fato. E, ao contar um fato, o Machado se detém em comentários, em análise, em reflexões. Isso faz com que a narrativa deixe de ser contínua e direta, se torne lenta, se torne devagar, se torne, como ele próprio diz, o livro é enfadonho. Enfadonho para o leitor que busca nos livros o relato de peripécias e de ações. Machado de Assis não é livro para você encontrar cenas umas atrás das outras, peripécias, descobertas, nada disso. O livro de Machado de Assis é livro para pensar, é livro para refletir. Mais reflexão, menos ação, o que torna a narrativa lenta, a narrativa vagarosa, o que é próprio do estilo machadiano, da forma machadiana de escrever suas narrativas. Muita reflexão, principalmente reflexões de ordem filosófica, reflexões sobre a condição humana, reflexões sobre a natureza humana, sobre a personalidade humana. Ler Machado de Assis é muito mais para compreender os processos psicológicos, os processos íntimos, as diversas nuances que fazem e que constroem o comportamento humano, a natureza humana. Isso é a narrativa machadiana, próprio do estilo de escrever do Machado de Assis. Outra marca do Machado é a ironia fina. Quando nós falamos de ironia fina, é aquele humor sutil, aquele humor leve, aquele humor apenas sugerido pelas entrelinhas. Não é aquela coisa de dar gargalhadas, né? Esse humor fino, sutil, irônico, pode ser visto aqui, por exemplo, na descrição da personagem Marcela de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Marcela era filha de um hortelão das Altúrias. Disse-me num dia de sinceridade. Aqui já há uma ironia, né? Quer dizer, normalmente ela não era sincera. Marcela não possuía a inocência rústica. Inocência rústica, mais uma vez, existe irônico. E mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos. Olha a ironia, boa moça, sem escrúpulos. Um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que não lhe permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas. Luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Olha a ironia machadiana, quer dizer, ela gostava de rapazes, era namoradeira.
era interesseira, gostava de dinheiro, mas a forma como Machado constrói é extremamente irônica. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Mais uma vez a ironia machadiana, morria de amores. Esse morria de amores não é amor, é ironia, né? Porque o que ela tinha não era amor. Porque ela amava o Xavier. Sujeito abastado quer dizer cheio da grana, e tísico quer dizer à beira da morte. Não morar e casar com um sujeito rico e tuberculoso, uma pérola. Por que uma pérola? Onde é que está a ironia machadiana? A sutileza machadiana de dizer que ela não morava com o Xavier. O amor de Marcela por Xavier era o interesse de casar-se com ele, ele morrer. Porque tísico, tuberculoso, naquela época a tuberculose era uma doença fatal, era casar-se com ele, aparentemente apaixonada, e esperar ele morrer, uma pérola, ficar com toda a herança. O casamento por interesse, porque ela era amiga de dinheiro, muito mais do que do amor. A ironia sutil do Machado de Assis fica evidente nesse trecho, mas não só nesse trecho. A ironia é uma marca registrada do Machado de Assis, é um recurso de construção literária, é um artifício de elaboração da narrativa muito presente nos textos machadianos. Em todas as páginas do Machado de Assis você vai encontrar, como esse trecho aqui, diversos trechos onde a ironia sutil fica sugerida nas entrelinhas do que está sendo narrado, do que está sendo contado. Análise psicológica, desvendar das profundezas da alma humana, é outro aspecto da narrativa de Machado de Assis. Aqui nesse trecho de Brás Cubas, é um trecho do final do romance, em que Brás Cubas, já morto, faz uma revelação dos motivos que levaram ele a se dedicar à invenção de um remédio para a cura da hipocondria, o emplastro para curar a hipocondria. Ele, no meio do romance, entre diversas coisas do Brás Cubas, há essa tentativa de inventar um remédio para curar a hipocondria humana. Então veja só, nesse comentário, como essa questão da análise psicológica fica evidente. O narrador de Brás Cubas. Vejamos o trecho. Essa ideia era nada menos que a invenção de um medicamento sublime, um emplastro antihipocondríaco, destinado a aliviar a nossa melancólica humanidade. Veja aqui o propósito de Brás Cubas de inventar. A ideia era inventar um remédio. Então ele faz uma petição ao governo para financiar a pesquisa para desenvolver esse remédio. Na petição de privilégio que então redigi, chamei a atenção do governo para esse resultado verdadeiramente cristão. Qual era o resultado verdadeiramente cristão? Aliviar a melancolia da humanidade. Todavia, não neguei aos amigos as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e profundos efeitos. Para o governo, ele disse, o resultado cristão, aliviar a melancolia da humanidade. Para os amigos, ele disse, o que motivava buscar esse remédio? As vantagens pecuniárias. Veja aqui, para o governo, ele demonstra um motivo, curar a melancolia da humanidade. Para os amigos, ele demonstra outro motivo, as vantagens pecuniárias que deviam resultar da distribuição de um produto de tamanhos e tão profundos efeitos. Agora, porém, que estou cá do outro lado da vida, posso confessar tudo. O que me influiu principalmente para desenvolver este remédio foi o gosto de ver impressas nos jornais, mostradores, folhetos, esquinas e, enfim, nas caixinhas do remédio, estas 3 palavras, emplastro Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha a paixão do arruído, do cartaz, do foguete, de lágrimas. Gente, nesse trecho aqui é interessante porque o personagem Brás Cubas faz uma reflexão sobre os motivos, sobre as razões que lhe motivaram a querer inventar um remédio. 3 motivos. Para o governo, ele diz no documento em que justifica o pedido de recursos para fazer a pesquisa. Aliviar a melancólica humanidade, um resultado verdadeiramente cristão, algo de solidariedade humana. Para os amigos, o motivo é outro. Para o governo, porque ele quer criar o remédio, solidariedade humana. Para os amigos, por que é que ele quer inventar o remédio?
vantagens pecuniárias, o lucro que ele há de ter. E agora que ele está morto, ele diz, a verdadeira razão não era nem motivação cristã, nem motivação financeira pecuniária. O que realmente me motivou foi o gosto de ver impresso nos jornais, o gosto de ver impresso nos folhetos, na caixinha de remédio, 3 palavras, emplastro, Brás Cubas. Para que negá-lo? Eu tinha paixão do arruído dos cartazes, ou seja, o desejo de fama. O desejo de ver o nome dele divulgado e expandido nos remédios como o grande inventor da humanidade. A vaidade humana, a busca do status, do prestígio social. Então veja só, aqui nesse pequeno trecho, o Machado de Assis faz uma análise das profundezas da alma humana. Quais são as razões que motivam o comportamento humano? O que há lá dentro da alma humana que é revelador das decisões humanas no seu dia a dia? Quais os segredos que motivam os interesses, as razões, o que procede do coração humano? Veja que essa narrativa é uma busca, esse pequeno trecho é uma tentativa machadiana de revelar essas profundezas da alma humana. Na verdade, o que motivava ele buscar desenvolver um remédio nem era aquilo que ele dizia para o governo, a solidariedade humana, nem era aquele que ele dizia aos amigos, a vantagem de ficar rico, de ganhar dinheiro. O que verdadeiramente motivava, o que estava lá dentro dele, na profundeza da alma, era o desejo de glória, o desejo de fama, de status. Veja aqui um pequeno trecho onde o Machado faz uma análise. É claro que nesse trecho aqui nós temos uma representação literária do fenômeno associado à psique humana, às profundezas da psicologia humana, o inesperado da psicologia humana. Isso é Machado de Assis. Ler Machado de Assis é, sobretudo, refletir sobre os diversos aspectos que fazem parte da natureza humana, da alma humana. Isso é Machado de Assis. A hipocrisia humana, o olhar da opinião pública também são temas recorrentes na obra machadiana. Nesse trecho também de Memórias Póstumas, ele diz, na vida, o olhar da opinião pública, o contraste dos interesses, a luta das cobiças, obrigam a gente a calar os trapos, a disfarçar os rasgões e os remendos, a não estender ao mundo as revelações que faz a consciência. E o melhor da obrigação é que, quando a força de enganar, de embaçar os outros, embaça-se, engana-se um homem a si mesmo, porque, em tal caso, poupa-se o vexame, que é uma sensação penosa, e a hipocrisia, que é um vício hediondo. Mas na morte, que diferença, que desabafo, que liberdade. Veja, o olhar da opinião pública, que faz com que a gente cale os trapos, disfarce os rasgões e remendos. É interessante aqui a metonímia com uma espécie de metáfora que o Machado de Assis constrói, né? Disfarçar os rasgões. Nós escondemos o que há de falho, o que é esses rasgões e remendos. É a imagem de que você, com a roupa rasgada, você tenta escondê-la para que as pessoas não vejam. A questão do olhar da opinião pública. Metaforicamente, esses rasgões e remendos não é apenas o rasgão da roupa que a gente esconde para que a opinião pública não veja. São as nossas falhas morais, os nossos erros, os nossos pensamentos cruéis que se escondem dentro de nossa alma. Tudo isso aí nós disfarçamos. Veja só, a não estender ao mundo, ao não revelar à opinião pública as revelações que fazemos à nossa consciência, muitas coisas que lá dentro de nós pensamos, imaginamos, mas que não revelamos para o mundo, mas que não damos a conhecer à opinião pública, para que as pessoas não conheçam. Já pensou algumas coisas, algumas reflexões que fazemos, se as pessoas soubessem o que iriam imaginar de nós, o que iriam pensar de nós? Então nós escondemos. E ele diz, escondemos isso com tal força para enganar os outros, para embaçar os outros, que muitas vezes embaça-se, engana-se um homem a si mesmo. E quando ele começa a enganar-se a si mesmo, o vexame é menor, porque não precisa se dar conta da sua própria hipocrisia. A hipocrisia humana, essa coisa de nós escondermos o que nós realmente somos, de usarmos máscaras
para que a opinião pública não veja o que efetivamente somos. Isso está presente na narrativa machadiana. Vários personagens do Machado de Assis são guiados, são conduzidos por essa grande preocupação hipócrita de esconder o que realmente é, para que a opinião pública não lhe critique, não lhe censure. E aí, de forma irônica, o personagem de Brás Cubas, que é um defunto, ele diz: mas na morte, que diferença, que liberdade. Eu não preciso mais esconder as minhas falhas morais. Eu não preciso mais usar máscaras perante a opinião pública. Ok, a maioria dos personagens machadianos são dominados pela hipocrisia, pela falsidade, pelo uso de máscaras sociais. É o artifício de que Machado usa para fazer críticas severas a esse aspecto da sociedade, principalmente da sociedade burguesa carioca da época em que ele viveu. Ok, vamos para as principais obras de Machado de Assis. Os dois principais romances de Machado de Assis são o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, que por sinal virou filme. Eu recomendo, inclusive, que vocês vejam o filme. Esse filme está disponível no YouTube, vocês podem acessar facilmente. E foi interpretado pelo Reginaldo Faria. Memórias Póstumas de Brás Cubas foi publicado por Machado de Assis em 1881 e, relembro, é a obra que inaugura o realismo no Brasil. Memórias Póstumas de Brás Cubas rompe com os padrões da narrativa romântica e marca, no Brasil, o início do realismo. Brás Cubas, personagem central de Memórias Póstumas de Brás Cubas, por isso o título do romance Memórias Póstumas de Brás Cubas. E por que Memórias Póstumas? Porque Brás Cubas morreu, é defunto, e agora que é defunto, ironicamente, um defunto resolve escrever a história de sua vida. E agora que está morto, sem necessidade de esconder, de mascarar, vai contar toda a verdade. Essa é a proposta do personagem Brás Cubas. Brás Cubas, o narrador do romance, é, portanto, um defunto autor. É interessante essa questão do defunto autor, diferente de um autor defunto, né? O autor defunto é um escritor que morreu. O defunto autor é um defunto que agora é escritor. Ele faz essa distinção. Eu sou um defunto autor e não um autor defunto. Então, é um defunto que é autor e não um autor que agora morreu e é defunto. Então, Brás Cubas é um defunto autor que decide escrever sua autobiografia depois de morto. Resolve escrever sua própria história. Não há um enredo tipicamente linear, com começo, meio e fim. Na verdade, a narrativa de Memórias Póstumas de Brás Cubas é uma sequência de eventos aleatórios da vida do protagonista que vão sendo apresentados ao leitor à medida que eles vão surgindo na memória do defunto autor. Daí a narrativa ser irregular, desigual, como é próprio dos romances machadianos. O talento de Machado de Assis fica evidente ao construir com extrema habilidade narrativa uma engenhosa crítica contra os indivíduos da elite brasileira daquela época, que estão no romance materializados na figura prepotente e arrogante do personagem central, o protagonista do romance, o Brás Cubas. Brás Cubas, é bom lembrar que é uma metáfora. Brás como a representação simbólica do Brasil. Brás Cubas é um personagem que contém todas as falhas morais, todos os defeitos, mentira, corrupção, irreverência, preguiça, incapacidade de se sensibilizar com a dor do outro. É uma metáfora, os desacertos da vida de Brás Cubas, de alguma maneira, é uma própria metáfora dos desacertos da vida brasileira naquele momento em que o romance foi escrito. Memórias Póstumas de Brás Cubas realizam um registro irônico, debochado, dos privilégios, da ociosidade e da superficialidade das elites, principalmente da burguesia no Brasil. O romance mostra a vida boa e regalada às custas de empregos públicos, principalmente a dependência dessa elite dos privilégios decorrentes de uma sociedade patrimonialista. É uma crítica ferrenha à maneira de organização da sociedade brasileira.
Memórias Póstumas de Brás Cubas, por outro lado, do ponto de vista da escrita, do ponto de vista da organização dos capítulos da escrita, realiza uma subversão dos modelos narrativos tradicionais. A começar por você ter um defunto que resolve escrever. É interessante esse romance porque Machado de Assis vai apresentar em seus romances as principais características do realismo, como a crítica social, como a denúncia das mazelas, dos vícios morais, a temática do adultério, que vai estar presente em todos os seus romances, os temas realistas, a tendência a mostrar a realidade nua e crua, a vida como ela é, sem enfeites, a tendência a desnudar as mazelas do comportamento humano, são características típicas do realismo. Mas nesse romance, mesmo sendo realista, o Machado de Assis acaba rompendo com o próprio realismo, porque dentro de uma narrativa realista é inconcebível que alguém, depois de morto, escreva uma narrativa. Então veja, ele é ao mesmo tempo realista e antirrealista. Daí um traço de modernidade nesse romance do Machado de Assis. Apesar de ser um escritor realista, Machado já antecipa nesse romance traços de subversão da realidade que seriam adotados mais adiante pelos escritores do modernismo, pelos escritores do século XX. Ele é realista do ponto de vista da temática e é moderno, no sentido de que ele rompe com a estrutura narrativa tradicional do realismo, no instante que constrói esse romance em que o narrador, a voz que conta a história, é um morto, a impossibilidade de um defunto escrever um livro. Mas neste romance isso se torna possível, isso se torna verossímil. Daí a modernidade da narrativa de Machado de Assis. Além dessa questão da construção do narrador, a outra questão típica dessa subversão, que são os capítulos irregulares, desiguais, as narrativas que avançam, que recuam, os microcapítulos, a tendência de inserir dentro da narração de um fato comentários paralelos, comentários com o leitor, a tendência de, dentro da narração de um fato, introduzir a narração de um outro fato que quebra completamente a linearidade narrativa, criando essa irregularidade da sequência ou da sequenciação dos fatos. É outro traço moderno na escrita do Machado de Assis. Esses comentários paralelos, essas reflexões filosóficas, essa análise psicológica paralela à construção das características, da descrição do personagem, tudo isso caracteriza essa subversão dos modelos narrativos tradicionais na produção, não só de Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas em toda a produção literária do escritor Machado de Assis. Aqui está a dedicatória irônica que o Machado de Assis coloca na introdução de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Sendo ele um autor defunto, Brás Cubas diz: ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança estas memórias póstumas. Póstumo quer dizer memórias depois da morte. Olha a ironia do Machado, né? Ao verme que primeiro roeu as minhas frias carnes, eu dedico este livro. Ironia machadiana. O pessimismo existencialista de Machado de Assis é sintetizado e muito bem representado nesse trecho de Memórias Póstumas, em que o personagem defunto, Brás Cubas, assim diz: este último capítulo é todo de negativas. Não alcancei a celebridade do emplastro, o remédio que ele não conseguiu produzir. Não fui ministro, o sucesso político que ele não alcançou. Não fui califa, não conheci o casamento. Verdade é que, ao lado destas faltas, coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. A questão das elites, né? Que sobrevivem às custas do patrimonialismo. Não trabalha, é servidor público. Não trabalhei para sobreviver, vive da herança que recebeu do pai. Mas não padecia a morte de Dona Plasta, nem a semidemência do Quincas Borba. Somadas umas e outras coisas, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, consequentemente, que saí quito com a vida. Imaginará mal, porque ao chegar a este outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa deste capítulo de negativas. Não tive filhos, não transmiti a criatura alguma o legado da nossa miséria. Veja que é uma reflexão extremamente negativista e pessimista que sintetiza o pessimismo existencial presente
na obra do Machado de Assis, presente principalmente em Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas que está presente também nas outras obras machadianas. Outra obra de Machado de Assis bastante interessante, talvez a obra mais lida do Machado de Assis, é o romance Dom Casmurro. O romance que ficou célebre com a figura enigmática, a personagem que vai protagonizar ao lado de Bentinho Santiago, o Dom Casmurro, o casal, o par amoroso central, em torno de quem giram todos os acontecimentos do romance. Capitu, a figura enigmática do romance Dom Casmurro, uma das personagens melhor construídas da literatura brasileira. Os personagens de Dom Casmurro, Capitu e Bentinho Santiago, que se conhecem quando crianças e se apaixonam. A mãe de Bentinho promete mandá-lo ao seminário para que ele seja padre, ele vai para o seminário e aí se estabelece o primeiro obstáculo, né? Bento Santiago, o narrador, protagonista do romance, é ele quem conta a história do romance. Ele vai para o seminário, lá no seminário, ele amava Capitu, mas a mãe faz um voto para que ele seja padre. Lá no seminário ele conhece Escobar. Escobar aconselha Bentinho a sair do seminário. Bentinho sai do seminário e se casa com Capitu. O casamento de Bentinho e Capitu será abalado pelas suspeitas de Bentinho em relação ao amigo Escobar. Bentinho Santiago, o narrador protagonista, a voz que conta a história. Depois, Capitu, ao longo da narrativa, morre. Depois de Capitu morta, Bentinho, sozinho, solitário, sem a mulher e sem ninguém, em sua solidão, resolve escrever um livro para relembrar como foi sua experiência e o seu casamento com Capitu. Bentinho tenta provar para o leitor que a sua amargura e solidão no fim da vida, depois que Capitu morreu, se devem à traição de sua mulher Capitu. A conclusão a que ele chega é que Capitu lhe traiu e que essa traição é a razão de sua solidão e de sua amargura. E Bentinho suspeita, não tem provas, não tem confissão, e ele só faz essa acusação depois que Capitu já morreu. O livro Dom Casmurro é o libelo de acusação de Bentinho contra Capitu, contra Escobar, enquanto vivos. A questão do adultério não é levantada, não é elencada, é depois da morte de Capitu que ele escreve esse livro com essas suspeitas. A suspeita de traição de Capitu como seu melhor amigo. O ciúme perturba essas recordações, essas lembranças de Bentinho. O Bentinho velho, solitário, Casmurro, daí o título Casmurro. Casmurro quer dizer ranzinza, abusado, chato. Esse velho, solitário, viúvo, é perturbado pelas recordações da vida com Capitu. O ciúme doentio, a amargura faz com que ele suspeite. E esse ciúme faz com que, durante a narrativa, o leitor desconfie das verdadeiras razões das suspeitas de adultério, ou se de fato esse adultério realmente existiu. A esposa Capitu e o amigo Escobar teriam realmente traído a Bentinho Santiago, ou o adultério é apenas produto da imaginação de Bentinho? A importância dessa grande dúvida, realmente houve um caso de adultério, acaba ficando em segundo plano, porque na leitura do romance menos importa saber se Capitu traiu ou se não traiu. O que mais interessa na leitura desse romance é a genialidade com que Machado de Assis constrói a personalidade de Bentinho, os ciúmes de Bentinho, as suspeitas de Bentinho, as reverberações desse ciúme na sua personalidade, na sua psicologia. Aí está Bentinho, Capitu, Ezequiel, que é o filho que nasce, e Bentinho suspeita que o filho não seja seu. Uma família arruinada pelas suspeitas de adultério. O foco narrativo de Dom Casmurro em primeira pessoa, o narrador do romance é o Bentinho de Albuquerque Santiago. Portanto, Bentinho, assim como Brás Cubas, em Memórias Póstumas de Brás Cubas, Bentinho, no romance Dom Casmurro, é um pseudo-autor. Dentro do romance, nós temos um personagem que também está escrevendo romance. Bentinho está a escrever uma pretensa história de subúrbios. E nessa história, na verdade, ele vai resgatar a sua própria história de vida, a sua própria relação com Capitu e as suspeitas do adultério com Escobar.
uma visão amarga e pessimista do que foi essa história de vida. Ao longo do romance, ele vai lançando pistas para acusar Capitu. Uma das frases que simbolizam no romance a suspeita de Bentinho em relação a Capitu é quando ele diz que ele tinha olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Bentinho enxerga em Ezequiel, o filho dele com Capitu, uma suposta semelhança com Escobar, o que ativaria o ciúme e a suspeita de adultério. Num dado momento, Capitu pede emprestado a Escobar 10 libras esterlinas. E, num outro momento, Bentinho e Capitu estão num teatro e, num dado momento, ele suspeita que Capitu, ao invés de olhar para a representação da peça, olha para Escobar. São 4 das pistas que o Bentinho Santiago vai soltando ao longo do romance para convencer o leitor de que Capitu lhe traiu. Entretanto, há diversos elementos do romance que fazem o leitor acreditar que Capitu seja inocente. Por exemplo, o narrador não confiava. Bentinho é um homem doente. O rancor, a amargura, o ciúme doentio fazem com que o leitor suspeite de que o que ele conta talvez seja produto desse rancor, ao invés de ser a verdade dos fatos. Os ciúmes doentios, a mente fértil, a capacidade de imaginação. Desde criança, Bentinho tinha uma capacidade enorme de enxergar coisas diferentemente do que realmente aconteceu. A versão unilateral dos fatos. Por que Bentinho só resolve escrever um romance para lançar essas acusações contra Capitu depois que Capitu morreu? Capitu não tem como se defender. Veja que no romance nós temos elementos que apontam para a acusação de Capitu e nós temos elementos que apontam para a inocência de Capitu. É bom lembrar que essa ambiguidade ela é construída propositalmente por Machado de Assis. É um romance, Dom Casmurro é um romance que tem como tema central o adultério e essa ambiguidade, se é verdade, se não é, se ocorreu ou se não ocorreu, se de fato aconteceu ou é apenas produto da imaginação das pessoas, normalmente são facetas psíquicas que estão diretamente relacionadas com os casos de adultério. O romance do Dom Casmurro, portanto, é uma grande obra que analisa profundamente esses aspectos diversos e multifacetados e ambíguos que estão relacionados com o fato histórico humano, a experiência do adultério. Ok, além desse romance, o adultério vai aparecer em outros romances do Machado de Assis. No romance Quincas Borba, nós temos o personagem central, Rubião, que é amigo do Cristiano Palha, que é casado com Sofia. Cristiano Palha e Sofia passam por dificuldades financeiras e o Cristiano Palha acaba sugerindo a Sofia que se aproxime de Rubião para que Rubião lhe empreste dinheiro a Cristiano Palha. Sofia seduz Rubião, Rubião empresta dinheiro para o Cristiano Palha faz de conta que não vê, mas o adultério ocorre mais no plano da sedução e não acontece no plano da realidade. Quando Cristiano Palha e Sofia tomam todo o dinheiro que Rubião tem, eles dão um chute e rompem com a amizade com Rubião e Rubião acaba na miséria. Mais uma vez a questão do pessimismo, do jogo de interesses sociais, da hipocrisia humana e a temática do adultério, que é comum nas obras machadianas. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, como já comentado, Brás Cubas é amigo do Lobo Neves. Brás Cubas, na juventude, se apaixona por Vigília. O casamento não vai à frente porque Vigília era uma mulher interesseira. Lobo Neves se torna deputado pela questão do status social. Vigília se casa com Lobo Neves. Lobo Neves é amigo de Brás Cubas. O amor que não foi possível na juventude, curiosamente, quando os dois já são maduros, Lobo Neves se torna deputado, ocupado com as questões políticas. Brás Cubas tem um relacionamento adulterino com Vigília. Mais uma vez, a questão do adultério, do jogo de interesses, típico das narrativas do escritor Machado de Assis. Esses triângulos amorosos irão aparecer também em outros romances, em outros contos do Machado de Assis, como, por exemplo, aparece no conto A Cartomante, que termina de forma trágica. Outro triângulo amoroso, como o que acontece, por exemplo, no conto Missa do Galo, entre outros escritos do escritor Machado de Assis. Ok, caros alunos, de forma resumida, apresentamos aqui os principais aspectos da obra de Machado de Assis. Então, para concluir nossa aula, revisando,
Machado de Assis é o principal autor da prosa realista brasileira. Principais marcas do Machado de Assis: a ironia fina e o pessimismo, a análise psicológica, o desvendamento da alma humana, a reflexão sobre o próprio processo de criação literária, a metalinguagem, as conversas com o leitor, o enredo não linear e irregular, a subversão da narrativa tradicional, são marcas registradas do Machado de Assis, cujas obras se dividem em duas fases. A primeira fase, a fase romântica, que é a que menos interessa. A segunda fase, onde estão os principais romances. A fase realista, onde estão os romances Memórias Póstumas de Brás Cubas, primeiro romance realista do Brasil, publicado em 1881, e também o romance Dom Casmurro e o romance Quincas Borba. Ok, muito obrigado, até a próxima, felicidades.